Gostaria hoje de fazer uma reflexão sobre os programas Minha Casa, Minha Vida e do Mais Médicos. E agora que entramos em julho de 2014. Nesta quinta-feira, foram entregues pela presidenta Dilma Rousseff 5.460 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Paranoá, no Distrito Federal, e em 10 cidades de 7 estados, além do Distrito Federal. O programa contemplou os seguintes municípios: Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Betim, Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Governador Valadares, em Minas Gerais, Jequié, na Bahia, Joinville, em Santa Catarina, Juazeiro do Norte, no Ceará, Paranoá, isso já havia mencionado, São Vicente, em São Paulo, e Santo André, em São Paulo. Em cada uma dessas localidades, no respectivo bairro onde foram contempladas as famílias, estavam presentes os seus respectivos prefeitos e um dos ministros ou das ministras do governo da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta considera possível a contratação de 3 milhões de moradias na próxima fase do programa. Em suas palavras, nosso objetivo é deixar claro que é possível contratar agora 3 milhões de moradias, porque aquilo que está dando certo deve ter continuidade. As famílias de menor renda precisam continuar recebendo o subsídio quase integral, tal como fizemos até agora. E nós precisamos sinalizar para os empresários se prepararem com terrenos, discutir com os prefeitos para que isso ocorra também a partir de 2015. Ela mencionou que, normalmente, são contempladas as famílias com rendimento até R$ 1.600 por mês e, normalmente, algo como 5% é o que estas famílias têm que pagar em relação ao custo da moradia ao longo de bastante tempo, ficando o governo responsável por um subsídio da ordem de 90%, 95%. A presidenta Dilma exemplificou a importância do Minha Casa, Minha Vida com a história de uma senhora beneficiada, Dona Elisângela, em um conjunto residencial no Rio de Janeiro, que no momento da mudança para um novo lar dizia: "Vem, gente, olha que maravilha, é apartamento mesmo, pode ver. E eu que achei que só ia entrar em apartamento em horário de serviço, mas o 304 agora é meu, e daqui ninguém me tira." Faz lembrar aquela música, "Daqui não saio, daqui ninguém me tira." Em sua fala, a presidenta disse: "A alegria da dona Elisângela e o orgulho por estar entrando no apartamento próprio é melhor que qualquer discurso de como a casa própria traz o bem, faz o bem para as pessoas. Com Minha Casa, Minha Vida, estamos construindo, sim, um novo país para dezenas de milhões de brasileiros que viviam em áreas insalubres, em áreas de risco, moravam em favor em casa de parentes ou pagavam um aluguel que mal cabia no bolso." A presidenta também defendeu a aplicação de recursos do Tesouro Nacional para continuar subsidiando unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, explicando como funciona o subsídio na prática para um beneficiário do programa. No passado, nas palavras da presidenta Dilma, políticos e economistas achavam que era um pecado mortal o governo federal tirar dinheiro do Tesouro e colocar de subsídio para aqueles que mais precisavam. Nós achamos que é uma virtude. É uma virtude perceber que quem ganha até R$ 1.600 não cobre o preço da sua própria casa. R$ 1.600 por mês. O governo federal, para essa faixa
de rendimento até R$ 1.600 por mês, subsidia, coloca entre 90% a 95% do dinheiro da casa própria para que as pessoas que mais precisam tenham o seu lar, que é a condição primária de segurança pessoal, de segurança familiar. E a presidenta Dilma ressaltou na sua fala que a residência, a casa de cada família é o lugar onde se desenvolvem as relações interpessoais e entre o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, muitas vezes seus primos, os avós e os amigos. São as relações que se desenvolvem no lar, isto é, o lar no sentido mais profundo de nós nos tornarmos íntimos da mãe, do pai, dos irmãos, das irmãs e falarmos das coisas, das dificuldades e também das alegrias. Em qual lar do Brasil hoje que não se fala da alegria da Copa do Mundo? De quanto estaremos todos torcendo amanhã, não é? Para que o Brasil possa vencer e chegar à semifinal e depois à final. Os brasileiros que aqui se encontram na galeria do Senado sorriem só de falar desse tema. São coisas que a gente fala dentro da casa, não é, Gisele? Então, e com as pessoas que mais estimamos. E é esse o sentido que muito bem viu a presidenta Dilma Rousseff ao dizer da importância inclusive, porque quando a presidenta fala que do Tesouro que se vai pagar o subsídio, na verdade, o Tesouro recebe a arrecadação daqueles que pagam impostos. E normalmente é assim que funciona a economia e as nações nos mais diversos graus de desenvolvimento. Aquelas pessoas que têm mais recursos e que proporcionalmente pagam mais impostos, acabam contribuindo para a saúde da nação, para que as famílias mais carentes possam então também ter o direito ao seu lar, à sua casa, ao seu apartamento e possam então passar a conviver melhor, a terem maior possibilidade das suas crianças estarem brincando ali nos jardins onde estão os apartamentos ou casas de cada uma dos projetos de Minha Casa Minha Vida, que também possam ir à creche, à escola, aos institutos de ensino dos mais diversos níveis, ali por perto, e possam então as crianças e os jovens estarem conhecendo mais e tendo aprendido melhor, com mais condições de as suas crianças estarem, inclusive, tendo ambiente em casa para fazerem as suas lições, as suas obrigações didáticas para com as escolas. Essas pessoas vão se preparar muito melhor para progredir depois na vida. E é preciso que, inclusive, aqueles como eu próprio, que tenho mais recursos, compreenda perfeitamente que os impostos que eu pago, que são descontados para pagar o imposto de renda, por exemplo, da minha remuneração como senador, são destinadas a projetos tais como esses. E é importante que todos nós compreendamos o próprio sentido, por exemplo, daquilo que eu tenho defendido e tenho sugerido à presidenta que comece a estudar as etapas do estabelecimento um dia da renda básica de cidadania, baseada no mesmo princípio. Os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos venham
a receber esse benefício. Mas também gostaria de apresentar uma breve análise sobre o programa Mais Médicos, após quase um ano do seu lançamento. O programa superou todas as expectativas. A iniciativa alcança cerca de 49 milhões de pessoas em todo o país, cerca de 1/4 da população. Hoje, por volta de 14 mil médicos participam do programa Mais Médicos, entre cubanos, brasileiros, intercambistas, médicos da Argentina, de Portugal, de outros países. Os profissionais atendem moradores de mais de 4 mil municípios. E a presidenta ressaltou que cada prefeito que notava a ausência de médicos que se faziam necessários para bem prover assistência à saúde aos seus munícipes, tiveram a oportunidade de propor ao Ministério da Saúde que pudessem receber 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou mais médicos. E, de acordo com o Ministério da Saúde, essa é a última etapa do programa estabelecido para 2014. A meta de levar a atenção básica em saúde a 100% das regiões mais vulneráveis do país já foi atingida. Com isso, 1 em cada 4 brasileiros conta com atendimento em saúde próximo à sua residência, o que não havia há 2 anos atrás, prezada Luísa. Além de levar assistência médica a quem mais precisa, o programa também investe na ampliação da formação em medicina. Segundo o Ministério da Saúde, até 2018 serão criadas 11,4 mil novas vagas de graduação na área e mais 12 mil novas vagas de residência médica. Melhorias na infraestrutura de hospitais e unidades básicas de saúde também são metas do programa. Por meio da iniciativa, serão investidos 5,5 bilhões de reais na construção, reforma e ampliação de 27 mil unidades básicas de saúde espalhadas pelo Brasil. Ao compararmos o número de consultas na atenção básica de 2.347 municípios do país, entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, constata-se, senadora Vanessa Graziotin, uma ampliação de 34,9%. Este é o elemento fundamental no sistema de saúde que previne e reduz a necessidade de milhares de pessoas serem encaminhadas aos hospitais pelo fato do problema ser atendido na origem. O programa Mais Médicos, presidente Paulo Paim, utilizou uma série histórica para a oferta de suas vagas que só foram abertas em locais onde havia demanda, conforme relatório dos municípios, como os dados a seguir demonstram. Primeiro, 22 estados brasileiros estavam abaixo da média de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Mais de 14 mil médicos designados para atenção básica. Mais de 3.800 municípios e distritos indígenas foram atendidos. Uma prioridade essencial que os indígenas, muitas vezes em lugares distantes, passassem a ser atendidos. 100% da demanda solicitada pelos municípios foram atendidas e cerca de 49 milhões de pessoas foram atendidas em todo o Brasil. Por mais essas vitórias, a consolidação do programa Minha Casa Minha Vida e a implantação do programa Mais Médicos, cumprimento a presidenta Dilma Rousseff, o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, o atual ministro Arthur Quioro, que o substituiu com intensa dedicação e esmero, ele que havia sido secretário de saúde ali no município, no ABC,
e o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, também o ex-ministro Aguinaldo Ribeiro das Cidades e agora Gilberto Occhi, que continua a tarefa e sob a coordenação também da ministra Miriam Belchior, todos que merecem os nossos cumprimentos. E eu estou certo de que esses programas são caminhos seguros para a melhoria de vida e da saúde de nossa população, principalmente dos brasileiros mais carentes. Assim, querido presidente senador Paulo Paim, nós estamos num momento que me parece muito positivo. Não é à toa que as pesquisas de opinião Datafolha, divulgadas hoje, indicam que a presidenta Dilma passou a ser reconhecida de uma forma mais justa, na minha avaliação, e o número de brasileiros e brasileiras que consideram que o seu governo está como bom ou ótimo, está aumentando. E ela, de 34% de preferência dentre os eleitores, pulou para 38%. Se chegar mais 2 pontos percentuais, já fica quase que assegurada a vitória no primeiro turno. E, claro, temos que respeitar os resultados obtidos por Aécio Neves, 20%, Eduardo Campos, 9%, o Luciana Genro, que acho que pontuou com 1%, também o outro pastor, se puder me lembrar o nome dele, é pastor Everaldo, que está com 4%, mas também acho que a Luciana Genro e outros candidatos estão com cerca de 1%. Feliz é o Brasil que, neste ano 2014, senador Cristóvão Buarque está vivendo aquilo pelo qual lutamos tanto nas campanhas, por direta já, em 1984, nós não elegimos o presidente, os prefeitos das capitais, os governadores, e de 82 para frente começamos a eleger, mas vivemos 20 anos sem eleições diretas. E agora estamos vivendo um período formidável de liberdade de expressão, de organização, de formação, liberdade de organização de partidos políticos. Temos 32, 33. Talvez até possamos caminhar numa direção de haver menos partidos políticos, mas o fato é que temos que ainda aperfeiçoar as nossas instituições democráticas. Daí o apelo da campanha do Movimento por Ética na Política, de combate à corrupção, para que façamos a reforma política. Nosso partido, o senador Paulo Paim, tem proposto, e de maneira consistente com a proposição da presidenta Dilma Rousseff, que haja um referendo, um plebiscito sobre os passos da reforma política. Se devemos ou não continuar a ter as contribuições das pessoas jurídicas. Se devemos ou não limitar as contribuições de cada pessoa física. Se devemos ou não, e eu proponho que venhamos a logo ter isso, a transparência em tempo real de todas as contribuições de qualquer natureza para qualquer partido e candidato, tal como com o senador Pedro Táxi e eu propusemos que em 15 de agosto, 15 de setembro e 4 de outubro, ou véspera do domingo das eleições, primeiro domingo de outubro, que todos os partidos e candidatos revelem na sua página eletrônica
qual a natureza das contribuições. O meu partido e com os demais partidos em São Paulo definiram quanto irá se gastar, limite de gastos para as respectivas campanhas. Eu quero dizer que, para a campanha de senador, eu tenho a convicção de que o PT até colocou em São Paulo um gasto bem além do que eu acredito que a minha campanha vai gastar. Eu tenho a convicção de que os gastos, inclusive já considerados, digamos, pela equipe de comunicação, são muito menores do que ali foi proposto. E eu, que em 2006 fiz gastos e o registro de todas as contribuições e foi menos de 2 milhões de reais, acho que pular para 12 milhões agora, como o PT estadual anunciou, é algo que com certeza vai ser bem menos. Mas quero respeitar a direção estadual do PT, eles estão cientes do que estão fazendo, agindo com responsabilidade, e o que eu quero é saudar os brasileiros, o Brasil, por esses dois acontecimentos fantásticos. A Copa do Mundo, em que o Brasil e os organizadores da Copa estão se saindo tão bem, com uma alegria por todo o Brasil, recebendo nós brasileiros, as pessoas de todo o mundo que vêm torcer com tanto entusiasmo, e também cumprimentar os brasileiros e brasileiras pela prática da democracia em 2014. Vamos observar bem tudo o que estiver acontecendo até a conclusão das eleições para aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral e político. Muito obrigado, presidente Paulo Paim, inclusive pela tolerância em ouvir-me. Muito obrigado.